Santidade e paz, meu povo! Santo pode! Episódio 56. E hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco a Rita de Cássia. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito feliz. Muito bem. A Rita de Cássia, né, é devota de, adivinhe, Santa Rita de Cássia. Ela é da paróquia de São Paulo, ali na Zona Norte, né, Forania Norte 1. Ela serve, né, na PASCOM, na Pastoral do Dízimo e nos messes. Ela é ministra extraordinária da comunhão eucarística, não é isso, Rita? Isso mesmo. E arquiteta e urbanista. E hoje ela veio estrear, inaugurar esse formato um dos formatos de entrevista do Santo Pode, que na verdade é uma formação, né? Dessas formações que a gente sempre tem nas paróquias, quando a gente é chamado, né, para participar. Então hoje nós estamos estreando este formato com a Rita, que vai falar sobre missa. Então, tudo que você precisa saber sobre missa, a Rita vai falar hoje. Então, mas antes, né, antes da gente iniciar essa formação, né, quem é Jesus na sua vida? É o salvador da minha vida. Eu não tenho outra definição para ele na minha vida. Meu amigo, meu melhor amigo, quem a gente sabe, né, que tem certeza, que não julga e que nos acolhe em todo momento. Ele é isso para mim, o salvador da minha vida. Tenho plena certeza disso. Muito bem. E agora, meu povo, vamos dar início à nossa formação sobre a missa, né? Em qual contexto? No contexto da gente entender a importância, o significado e como a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, né? O que a missa representa, né? Como a gente pode trazer a missa para o nosso dia a dia. Então, essa é a base da nossa formação de hoje, Rita. Pode ficar à vontade. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui, né, novamente falando que estou muito grata, muito feliz, e é muito importante nós sempre falarmos sobre a Santa Missa, porque já adentrando, né, o que é a Santa Missa, a importância, ela é o ápice, né? A Santa Missa é a oração ápice de todo cristão católico, é o que embasa a nossa fé católica. Então, seguindo aqui o itinerário, né, falando sobre a origem da Santa Missa, né, ela se originou através do próprio Jesus Cristo, né? Na última ceia, Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, então ele celebrou a primeira missa, que é única, uma única missa ele celebrou e nós fazemos memória dela. E vocês vão perceber que durante, né, sempre vamos falar sobre isso, né? Vai parecer redundante, mas é porque nós sempre vamos falar que há memórias, né? Então, o nome em si, né, do nome missa, ele teve origem ainda bem antigamente, porque era um termo usado dentro da celebração dos antigos, né? É um termo em latim que fala id missa est, que fala id, né? Enviando as pessoas no final da celebração, que é id em paz, quando tem o termo, quando nós somos enviados ao final da missa, id em paz, o Senhor vos acompanhe. Isso era falado para eles, e esse termo id missa est transformou-se no termo missa, né? Para dar esse sentido. Porque antes falava-se Eucaristia, e Eucaristia significa ação de graças, e isso tudo a gente vai entender lá mais no meio também, mas seguindo aqui o itinerário, a origem, né, que já falei, o significado da Santa Missa. É até meio complicado e fácil ao mesmo tempo falar, porque é uma coisa gigantesca, é algo
incalculável, mas ao mesmo tempo a gente consegue dizer que é o sacrifício eucarístico, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O significado da Santa Missa é esse, na nossa vida. Então, por isso é tão importante, aí eu já vou para a importância, porque a importância é o ápice da nossa fé, é o centro da nossa vida. A importância da Santa Missa é que ela nos guia. Jesus Cristo deixou a Eucaristia sabendo que este mundo seria muito difícil para nós. Então, nós precisaríamos estar em comunhão com Ele o tempo todo. Por isso, a importância de estarmos em comunhão e nos preocuparmos com isso, de mantermos os olhos firmes em Jesus Eucarístico. E a missa é isso para a gente. Aí as passagens que nós sempre vemos que retratam esse momento são as que estão presentes nos evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus, Lucas. Esses três possuem aí o relato da última ceia. Em João, ele relata o lava-pés, né? Que ele fala no mandamento que Jesus deixou para nós, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Então, nesses três evangelhos sinóticos é onde tem essa passagem quando ele parte o pão e oferece para eles e ordena, ele nos ordena, é um mandato, que fazer isso em memória de mim. Está em Mateus 26, do 26 ao 28, e está também em Marcos, no capítulo 14, do 22 ao 24. E quando ele ordena fazer isso em memória de mim, é em Lucas que está relatado. É uma frase a mais. Né? Se nós formos lendo os três, nós observamos que está em Lucas, né? Do capítulo 22, do versículo 19 ao 20. Então, rodeando aí toda essa origem, em suma, eu nem gosto de falar isso porque não tem como resumir, mas o significado, a importância da Santa Missa para nós é inestimável. Um cristão católico, e de ser cristão católico, ele não se sustenta, ele é sustentado pela Santa Missa, através da Eucaristia. Apenas lá nós temos essa possibilidade. Então, as partes da Santa Missa, elas são, nós podemos resumir em 4, mas dentre elas tem sempre, nós temos umas vastas explicações e também vastos momentos, né? Então, são 4, que são os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. Né? Lendo, né, os documentos, lendo o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, sempre vão falar que existem os 2 pilares principais, né, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Aí os ritos iniciais, os ritos finais, eles giram ali em torno desses 2 pilares, mas eles têm a sua importância também, porque nos relatos de São Justino, ele relata, né, que como era que acontecia. E sim, era desde o princípio, os pilares são a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Aí nós iniciamos, né, com os ritos iniciais, que tem a preparação, né, que é o comentário. O comentário inicial, ele é ali antes da procissão de entrada, antes do canto inicial. A função do comentário inicial é convidar a Assembleia a viver aquele momento, preparar, porque o comentário, quem tem a liturgia, normalmente, o comentário ele é baseado na liturgia daquele dia. Então, ele sempre vem preparar e convidar a Assembleia a viver aquele momento que está próximo, né, que é o ápice. Então, até também entrando no âmbito de como trazer, né, a Santa Missa para a nossa vida diária, uma das coisas é você meditar a liturgia daquele dia. É importante que quem não tem a oportunidade de participar da missa diária, né, é uma grande graça quando você consegue participar da missa diária. Mas a principal, a Páscoa semanal, é no domingo. Também vamos falar sobre isso. Mas a importância de manter isso na nossa vida, essa consciência de que nós
temos que estar em comunhão também com a palavra, porque ela nos leva ao ato, né? Mesmo não participando ali naquele dia da Santa Missa, mas saber o que a liturgia nos diz naquele dia nos torna também mais próximos e faz a gente viver aquele dia de forma mais contrita, também com mais piedade e tendo um contato mais próximo com o nosso Senhor. Aí, seguindo aí para frente, depois dos ritos iniciais, procissão de entrada, canto de entrada. Aí, o presente da celebração dá o beijo no altar, que demonstrando o respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo e também dando glória, louvando a Ele pelo sacrifício que acontecerá muito em breve. Então, acontece o beijo, e aí ele dá as boas-vindas à Assembleia, ele dá a saudação também, isso é previsto. São uns detalhes que a gente vive sempre, mas às vezes as pessoas perguntam, é litúrgico ou não é? Sim, a saudação do sacerdote, presidente da celebração, quando ele chega, o bom dia é litúrgico, porque ele está em persona Cristo e ele nos sauda também. Então, aí logo após, né, isso, acontece o ato penitencial, que é para que nós vivamos ali mais dignamente a celebração, para que nós vivamos mais dignamente aquele momento celebrativo. Aí, algumas pessoas perguntam também desse momento do ato penitencial, até que ponto perdoa-se pecados, digamos assim. E ali no ato penitencial, perdoa-se os pecados veniais. E existe a fórmula. A fórmula é: Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Se não estiver dentro dessa fórmula, não está sendo litúrgico ali o canto do ato penitencial. Por isso, às vezes, quando tem o canto, o padre ainda profere. Alguns escolhem proferir sempre, outros porque realmente talvez não tenha sido litúrgico ali o canto, mas para ele ser litúrgico, essa fórmula é que nós devemos rezar. Aí, pedindo perdão e tendo a consciência, né, de que vamos celebrar aquilo mais dignamente, nós vamos para o Glória, que o Glória ele é cantado, é um hino, que é só no domingo ou festividades, né? Na missa semanal, não. E o Glória, para glorificar, é um hino trinitário. Ele glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí também, quando não glorifica, então, os três, na mesma pessoa, ele não é litúrgico. Então, o Glória é para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí eu queria só fazer a primeira intervenção, se tu me permitir. Eu permito. Em relação ao Glória, né? Que até o Chico aqui nos bastidores também quer fazer essa pergunta. Porque, assim, a gente entende o Glória, pelo menos a maioria das pessoas, como algo assim mais... que né, assim, mais alegre, né? Só que a gente tem que ter um entendimento dele ser assim mais cerimonial, né? Mais... E aí dentro disso, assim, mais respeitoso, com menos euforia, não sei se eu posso dizer assim, porque a gente está dando glória ali, né? Reconhecendo o Senhor como o nosso Senhor, né? E aí tem muito dessa. A gente tem que ficar muito alegre, muito alvoroçado, tem que bater palma, pode bater palma ou não, ou a gente tem que dar esse glória assim num tom mais sereno, mais respeitoso. Muitos têm essa dúvida, né? Isso. Quando a gente lê o documento, ele não nos pede palmas. São poucas, não tem tantas observações sobre isso, mas ele não nos pede. É como se ele faz silêncio sobre aquilo, né? Não pede. Mas a pessoa, né, nós tendo consciência do porquê, não é proibido.
não é proibido. Nós tendo consciência do nosso posicionamento, digamos assim, por que eu estou batendo palma, ou por que eu não bato, porque não quer dizer que eu fazendo isso, o outro não está fazendo por algum motivo e eu vou julgá-lo, ou alguém está batendo palma, mas não é para bater palma. Se nós formos nos debruçar pelos documentos, o que é falado também no catecismo, ele fala assim, que é o sacrifício eucarístico, mas também a festa de ação de graça. Porque nós estamos fazendo memória, e no Glória, nós louvamos a nosso Senhor, às três pessoas em uma, mas agradecemos principalmente por ter essa possibilidade, sabe? Nós estamos salvos. Tudo gira em torno disso. Então, basicamente, o que a gente pode dizer disso? Não tem como dizer pode ou não pode, porque não tem lá de dentro, né? Cada um, sabendo o que faz, ele tendo a consciência, não, eu bato palma, mas certo de que é por isso, por aquilo, porque a igreja não nos proíbe. Existem várias formas. Então, onde até a gente vai chegar também sobre a diversidade, né? Tem coisas que realmente a igreja ela não proíbe, mas às vezes cria-se assim algumas coisas já mesmo por detalhe. Perfeito. Podemos prosseguir. Certo. Eu estava onde? Glória. Após o Glória, a oração da coleta, que também é a oração do dia. Em alguns também chamam oração do dia porque às vezes as pessoas confundem coleta, acho que é ofertório. Mas não, a oração coleta é aquela que vai coletar todas as intenções da Assembleia para aquela Santa Missa. Esse é o momento que serão coletadas todas as intenções. Eu até gosto sempre de rezar a oração coleta do dia, porque ela sempre está baseada na liturgia do dia. Ela sempre é propícia para aquele dia, para aquele tempo litúrgico, porque ela recolhe as intenções daquele povo. Então, após o Glória, esse daí, a oração da coleta finaliza os ritos iniciais. Aí, seguindo, vai para a liturgia da palavra. A liturgia da palavra chama-se também, não que chama-se, mas podemos dizer que ela é a convocação. No Catecismo da Igreja Católica, a liturgia da palavra é o momento da convocação de todos nós, do povo de Deus, para que nós escutemos a palavra e ponhamos em prática. Né? A liturgia consiste aí nas leituras bíblicas. A primeira leitura geralmente a primeira leitura é do Antigo Testamento, que são os escritos dos profetas. Aí os salmos eles sempre são uma resposta para a leitura. Ele não pode ser modificado naquela liturgia no dia. Não pode, ele não pode ser modificado. Porque às vezes acontece, né? Vamos modificar para uma missa. Às vezes, né? As pessoas não entendem muito, e aí elas querem modificar para fazer sentido, digamos assim, para tal momento que vai ser rezada aquela missa. Mas o salmo ele não é modificado, exceto aí quando é outra liturgia que vai ser rezada, uma missa ezequial, essas coisas. Mas o salmo certo. Ele não é. Ele é sempre a resposta para a liturgia do dia. Aí falando de domingo, né? Nós estamos falando de domingo, tem as duas leituras, mas na semana é só uma. Aí, então, no domingo, a primeira leitura, escrito dos profetas, do Antigo Testamento, os Salmos, e a segunda leitura, que é sempre a epístola. É sempre a epístola, uma carta, é sempre uma carta. E os evangelhos, que são os evangelhos. Essa parte aí da segunda, a gente sempre fala do Novo Testamento, são as memórias dos apóstolos, chama assim. Aí divide entre epístolas e os evangelhos. Aí, em seguida, o presidente da celebração, o padre, lê
aí proclama o evangelho e logo após vem a homilia. A homilia é ali, digamos que, a exortação. É a exortação daquilo que foi lido e escutado pela Assembleia. A exortação é aquilo que faz, impulsiona, que é para impulsionar a nós escutarmos e colocarmos em prática aquilo que Jesus nos pede. A liturgia da palavra, em suma, são os ensinamentos de nosso Senhor, para que nós vivamos a nossa vida justificados nele. Então, a homilia tem esse papel, esse significado de exortar ao povo de Deus a viver a verdade. Aí, logo após a homilia, falando também do dia de domingo, vem o credo, e nessa nós reafirmamos em quem nós acreditamos. Aí, após o credo, a oração universal, que às vezes, né, digamos, na semana não tem, o credo não tem na semana e nem no domingo. Eles são guardados ali para o domingo e as festividades. A oração universal são as preces, né, que em alguns dos dias tem prece da comunidade, e ela é a nossa oração, a oração do povo de Deus, que sobe aos céus. Então, por isso chama que a oração universal também, ela sempre tem uma específica para aquela liturgia. Aí, a oração universal é a última, aí da liturgia da palavra, porque em seguida nós já vamos para a apresentação dos dons, e a apresentação dos dons já entra na liturgia eucarística. Aí, iniciando a liturgia eucarística, apresentamos as oferendas, que é o ofertório também, aí nesse momento, a apresentação dos dons. Esses dons que nós apresentamos a Deus são os dons que Ele nos deu. Então, nós apresentamos a Ele aquilo que Ele mesmo nos dá. É muito assim, bonito você para pensar assim, Ele nos dá tudo. Ele nos deu tudo, Ele nos dá os dons para que nós ofereçamos a Ele em ação de graças. Porque só dando graças a Deus e reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele mandou o Senhor da nossa vida, que Ele é o dono da nossa vida, é que nós estaremos justificados ali. Eu gosto de falar justificados porque nós já somos, mas quando nós tomamos consciência disso, a nossa vida muda e nós já somos justificados. Aí Sim. Nós estamos ali na apresentação dos dons. Aí vamos para a consagração. Antes da oração eucarística, tem o prefácio, né? Antes tem o prefácio que também é preparado para a liturgia, também é de acordo com o tempo litúrgico, e, se eu não me engano, só na terceira oração eucarística, na oração eucarística número 3, que não tem ali o prefácio em cima, assim, digamos, que a gente já encontra, que ele está ali. Normalmente tem um lugarzinho de cada prefácio, cada tempo. Então, normalmente a gente, nas outras, já tem direto o prefácio para aquele dia. Aí a gente entra na oração eucarística já, e na oração eucarística tem aqueles 4 momentos. O prefácio, como eu já disse, o prefácio é onde nós rendemos graças. Quando o sacerdote inicia, ele rende graças ele rende graças ao nosso Senhor, rende graças a Deus por celebrar, né, o mistério. E nós passamos já para logo em seguida. Eu vou seguir ali a linha da oração eucarística, mas falando cada momento, que não vai ter como dizer o que é exatamente, mas tem um prefácio, aí logo após o prefácio, há um momento em que ele invoca o Espírito Santo, que o presidente da celebração invoca o Espírito Santo, e essa chama-se de epiclese, né, que é quando ele invoca o Espírito Santo para que sejam consagrados o corpo e o sangue de Cristo. E após a invocação, acontece o relato da instituição, que é o relato da instituição, é quando ele fala, tomou o pão, o vinho, e ordenou, né, deu o mandato de que
fizéssemos isso em memória dele. Essa é a hora do relato. E logo após o relato, acontece a anamnese, que é a recordação, é o memorial. Tanto é que agora, na tradução, fala-se memorial, porque a anamnese é a memória para que nós recordemos o principal. Para que nós recordemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também que nós rendêssemos graças, porque essa memória faz com que nós rendamos graças a Deus por esse mistério. Então, são as 4 partes ali principais, as partes principais do ápice. E uma coisa que eu esqueci de falar, na hora do relato, a hora eu acho que é da primeira, não sei, doxologia, ali acontece a transubstanciação. O relato, quando ele parte pão, acontece a doxologia, a parte da transubstanciação. Então, é ali que acontece. Nesse momento, acontece o milagre eucarístico. Sim. Aí, passando pela oração eucarística, tem todos os momentos, né, que aí a gente reza aquele momento. As respostas da oração eucarística, aqui no Brasil, né, nós respondemos. Em outros países, aqui no Brasil é o único país que responde, que a Assembleia responde, porque em outros não. Mas não só isso faz com que nós participemos. O amém é o que nos faz participadores ali. Nós participamos ativamente da celebração eucarística através do amém. Né? Às vezes a gente acha que é só por causa da resposta. Eu não vou mentir que antes, no passado, eu achava que legal, a gente responde. Mas, não, por causa do amém, ao rezar o ato penitencial, a dar o glória, nós tornamos participantes daquilo. Por isso que não tem como a gente falar que vai assistir. Algumas pessoas ainda dizem, mas viver aquilo, estar ali participando do mistério, faz com que nós tomemos consciência disso. Daí, após, vem a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso, o Cordeiro, aí a gente vai para a comunhão. A comunhão é o momento que nós tornamos concreto ali a união com Cristo. Nós, de fato, estamos junto a Cristo. E como é que eu posso dizer? A comunhão é algo que é inerente, né, à Santa Missa. Por alguns motivos, às vezes, nós não podemos comungar, que é uma coisa também que aí eu vou falar um pouco mais na frente, que é o que impede, né, o cristão de não comungar, o que impede. Então, é um motivo justo, mas por causa da liturgia da palavra e da liturgia eucarística, mesmo também sem a comunhão, nós conseguimos participar do mistério. Nós estamos ali com toda a igreja. E uma observação, nós celebramos com toda a igreja aquela que é a nossa igreja militante ainda, a padecente e a triunfante. Quando ele fala que celebra toda a igreja, uma parte da oração eucarística, é porque todos celebramos. É um momento ápice, realmente. Todos celebramos. É o sacrifício de Jesus Cristo. Aí, passando a comunhão, após a comunhão tem a oração, que também é da presidência, da celebração do padre, que ele faz a oração também prevista para aquele dia, para aquela liturgia, e após ela, aí fecha a liturgia eucarística e já vamos para os ritos finais. Os ritos finais, basicamente, digamos assim, os ritos finais também eu acho que é um pouco mais enxuto do que os ritos iniciais. Os ritos finais compreendem o quê? A oração,
a oração final e os avisos, né? Que entende-se que é um momento mais oportuno para que tenha os avisos da comunidade estejam ali nos ditos finais. Aí pede-se que não sejam tão estendidos, também por causa dos fiéis, para não cansar, porque também eles não absorvem tanto, né? Então, é um momento pequeno. Aí, após os avisos, é dada a bênção final e proclamado finalmente o ID. O ID é o envio, né? Porque nós participamos da missa e somos enviados. Enviados a quê? A anunciar o reino de Deus aos irmãos. Nossa missão é anunciar o reino de Deus aos nossos irmãos, aqueles que não conhecem, aqueles que mais precisam. Uma observação também de como nós podemos viver o que a missa nos ensina, o que ela semeia em nós, os frutos, nós vivemos a caridade. Jesus Cristo fala muito sobre isso, e um dos ensinamentos dele é esse. E nós só conseguimos viver verdadeiramente essa caridade quando nós estamos em comunhão com Ele. Porque só através dele nós amamos de forma tão profunda a ponto de enxergar o outro e vê-lo, né? Então é assim que nós conseguimos viver em comunidade também. Eu sempre falo em comunidade porque também é a minha realidade. Então é muito importante. Aí quem ainda não tem essa vivência de comunidade, ainda tem um caminho também para entender mais o que é isso de estar em Jesus para poder acolher o outro. Aí encerrando aqui a parte da missa, olha, se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Não, eu tenho alguns, mas vou deixar mais para o final. Tá bom. Aí, então, a gente seguindo aqui, uma observação que as partes da missa daria para ficar um dia todo falando. Depois, outro dia, então, a gente vê para falar sobre ali, ó, todos os detalhes mesmo, porque quando a gente vai estudar, a gente quer falar de tudo, mas não dá certo ainda, porque não dá tempo. Mas a gente se encanta por cada detalhezinho que tem na Santa Missa. Sim, nós vamos ter até proposta aí que vamos fazer, nem que sejam mais episódios, só para especificar bem assim cada parte e falar de tudo. Vamos ter esses momentos. E com você. Não, caberia um episódio todo só falando ali, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Aí, seguindo aqui, seguindo itinerário, se tem uma dúvida, né? Algumas pessoas têm a dúvida se a Santa Missa ela tem o mesmo formato em todo lugar. Aí nós temos que entender que a Santa Missa tem uma estrutura fundamental, que ela não é mudada. E é esta que nós acabamos de ver, de falar, principalmente os dois pilares, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, recordando também com o Agostinho que ele falava sobre isso. Quando a gente vai pesquisar sobre os formatos da Santa Missa, aparece primeiro essa descrição dele no catecismo falando para outra pessoa, né? Eu não me recordo para quem ele falava, mas era uma autoridade que era pagã na época, então ele explicava ali que nós celebramos assim. Então, nós estamos celebrando assim, o formato permanece assim. E ali naquele tempo, mas hoje nós podemos dizer que a estrutura fundamental permanece. Mas o que acontece? Existem diversidades. Nós temos um termo para descrever a liturgia que são as famílias litúrgicas. Então, existe a diversidade de famílias litúrgicas. A nossa é do rito romano e tem os outros ritos. Então, essa diversidade acontece, né? Em outras culturas, o rito ele é adequado àquela cultura, mas a cultura não sobrepõe a estrutura fundamental. Até o Papa João Paulo II fala sobre isso. Ele fala assim, abre aspas, ao entrar em contato com as culturas,
a igreja terá de acolher tudo o que na tradição dos povos é compatível com o evangelho, para levar-lhe as riquezas de Cristo e para também ela enriquecer com a multiforme sabedoria dos povos da terra. Ou seja, o que a igreja sabe fazer de melhor também, que é se comunicar conosco, comunicar com o povo que lhes foi confiado. Então, é necessário que haja essa diversidade nas culturas para que ela se comunique diretamente para que aquela evangelização aconteça, para que o mistério chegue às pessoas. Mas, mais uma vez, a estrutura fundamental ela não é modificada, permanece. Então, está respondido direitinho sobre isso, e em vários lugares pode até ocorrer alguma experiência. Quando a gente for para outro país, por exemplo, vai haver algumas experiências, mas a estrutura permanece a mesma. Muito bem. Aí meu próximo direcionamento aqui é sobre a obrigação do católico de ir para a missa. Aí a gente fala assim, em alguns eu sempre recordo do momento antes, assim, quando eu era mais jovenzinha, ia para a missa. Aí algumas pessoas falavam sobre isso, não, mas só tem que ir para a missa se você estiver ali, não vou, se a gente estiver bem e tal. Mas, no Catecismo da Igreja Católica, fala que a Eucaristia Dominical, observação, a Eucaristia Dominical, ela é preceito, então o cristão católico tem a obrigação de viver aquela Eucaristia, né? Porque ela é o centro, ela é o ápice da nossa fé. Então, a palavra que se usa é obrigação. Então, o documento está dizendo isso. Eu sei que eu fazer. Então, no parágrafo 2181 do Catecismo da Igreja Católica. Ele fala sobre isso. E no Código de Direito Canônico, ele fala sobre o que impede. Então, passando ali a nossa obrigação, nós temos a obrigação de viver a Páscoa dominical, e ao não acontecer isso, quando não vivemos, aí nós precisamos, né, nos reconciliar com Deus e pedir perdão. Aí isso já passa para o meu próximo momento, que eu vou pular um pouco, porque já pego o gancho de dizer o que impede, né, a gente de comungar, de ir para a missa, mas não poder comungar. Como é que eu posso dizer? De forma sintética, estando em pecado grave, né? E também, não só, né? Às vezes a pessoa não está em pecado grave, mas então a consciência, ela não reconhece que ali é o corpo e sangue de Cristo, ela não acredita. Então, ao não acreditar que ali é o corpo e sangue de Cristo, também é um impeditivo de você comungar. Aqui eu vou ler também uma parte do cânone que fala sobre a condição e situação que permite ou não, que não permite comungar. Ele fala assim: em caso de pecado grave e também não acreditar verdadeiramente que ali está o corpo de Cristo. Aí o cânone é o 916. Ele fala: quem está consciente de pecado grave não celebre a missa nem comungue o corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Aí que ele fala: não celebre e nem comungue. Aí, para nós, é comungar, porque nós, pecado grave, nós ainda podemos participar da Santa Missa, mas não podemos comungar, porque a igreja também nos pede que, ao ter um impeditivo de comungar, mas que existem os casos das pessoas que não podem comungar por alguma situação irregular, que em breve provavelmente vai ser regularizada, mas ainda não pode. Mas a igreja não afasta seus filhos. Ela quer mantê-los próximos, porque a liturgia da palavra ali e a liturgia eucarística, ela mantém essa comunhão ainda com este fiel. Ainda não podendo comungar, mas ela mantém ele ali. É importante sempre. Algumas pessoas acham que elas não podem nem ir participar da missa, mas elas podem, então elas não podem comungar até que seja regularizada a situação.
Então, aqui fala que a gente está consciente de pecado grave, não celebra a missa, nem como um corpo de sangue do Senhor, sem fazer antes a confissão sacramental, a não ser que exista causa grave e não haja oportunidade para se confessar. Nesse caso, porém, lembre-se que é obrigado a fazer um ato de confissão perfeita, que inclui o propósito de se confessar o quanto antes. É isso, né? Esse propósito de confessar o quanto antes. A igreja, ela é misericórdia. Ela é misericórdia. Então, ela sempre vai ter uma solução para aquela situação. Então, em caso de não vou poder me confessar, mas preciso, existem os momentos também de urgência ali, o propósito de se confessar em breve também garante essa, essa contrição, né, da pessoa que ainda não tá pronta para comungar. Aí, passando dessa, dessa, desse tema, digamos assim, incluído nisso, do que impede o cristão de comungar, aí nós vamos falar sobre a preparação, né? Que eu segui no itinerário, como nós devemos nos preparar para a Santa Missa, no domingo, principalmente, mas se você sabe que vai participar da Santa Missa ao final do dia, uma observação, a melhor coisa é participar da missa de manhã. Mas aí, porque você já acorda e vai. Mas no fim do dia todo, é importante a preparação, porque ao final do dia você vai celebrar a Eucaristia. Então, ao acordar, a importância de se manter em união ali com a liturgia, já fazer uma leitura da liturgia do dia, e estar mais contrito, né? Fazer uma revisão também dali do seu dia, do que também você vai fazer no dia. Normalmente, domingo, né? Domingo a gente não trabalha. É o dia do Senhor, e por isso nós somos convidados. Mas nós temos meio que a obrigação também, porque nós não trabalhamos, né? Um dia a dia folga, civilmente, mas o cristão católico, ele tem essa consciência de que não é o dia do Senhor, então ele tem que estar voltado totalmente, inteiramente ao Senhor. Então, a tradição, aí a gente encontra no Catecismo da Igreja Católica falando também um pouco sobre essa preparação. Eu vou ler aqui, abre aspas. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. Vir cedo à igreja, muito importante. O que ele fala? Vir cedo você garante ali e manter-se ali em oração. É uma observação também que a gente até vê ali nas igrejas, que às vezes as pessoas ficam conversando antes de iniciar a Santa Missa, mas isso não é correto, né? Você vai iniciar a maior oração da vida, da nossa vida. E aí é importante que nós cheguemos cedo, que nós fiquemos em oração para nos preparar para aquele momento. Aproximar-se do Senhor e confessar os próprios pecados. Então, pense que você já deve estar, digamos assim, em dia, ter confessado, se ainda não, ter essa possibilidade ainda antes de participar da Santa Missa. Se na sua revisão espiritual você não acha que está pronto, preparado, então ainda tem isso também. Se tiver a oportunidade, é muito bom, diante da Santa Missa, né? Se você está pronto, preparado. Aí, é importante arrepender-se para poder se confessar, né? Aí, fala, assistir a santa e divina liturgia, acabar a sua oração e não sair antes da despedida. Aqui ele já está falando do viver a celebração eucarística também, né? São orientações que aí no documento a igreja nos dá. Chegar antes, não sair antes do sacerdote, esperar ele sair da igreja. Todas essas coisas estão aqui nos orientando. Então, tudo a igreja nos orienta. Tudo a igreja nos orienta. Ninguém inventa nada. Tudo
estão nos documentos. Então, aí, essa última parte do parágrafo. Muitas vezes temos dito, este dia é voltado para a oração e o descanso, aquilo que eu falei, o descanso, não trabalhar. É o dia que o Senhor fez. Nele exultemos e cantemos de alegria. Então, essa é o parágrafo também que pode embasar quando você se pergunta como me preparar para essa tarefa. Basicamente, você se prepara se voltando em oração durante esse dia. Porque você não vai para qualquer oração, você não vai estar em qualquer lugar. Então, o seu corpo e a sua mente, o seu coração tem que estar preparado. Quando a gente fala corpo também, é como a gente se veste para ir, né? Sempre adequadamente para participar do cantamento. Com a dignidade que é de nosso Deus Jesus Cristo. Ele merece essa dignidade. Ele nos faz dignos. Então, ele merece essa nossa correspondência. Aí, partindo dessa preparação também, tem uma coisa importante. Antes da Santa Missa, sobre o jejum eucarístico. Ele funciona sobre isso. Aí, ele fala, mas é bem breve, né? Que é a ingestão de alimento, não ingerir alimento nenhum, ou bebida, exceto água, ou remédio, né? Caso haja necessidade. 1 hora antes da comunhão, mas é 1 hora antes da comunhão, não é 1 hora antes de começar a Santa Missa, é 1 hora antes da comunhão. Porque às vezes as pessoas têm dúvida se é antes da Santa Missa ou da comunhão, mas é apenas da comunhão. Então, aí às vezes, por alguns casos extraordinários, né? De doença, alguma coisa que impossibilita aquela pessoa de fazer aquele jejum eucarístico, ela está dispensada desse jejum. Mas a orientação também é nós passamos esse jejum antes da comunhão, 1 hora. Eu fiz aqui algumas anotações, né? E aí, fazendo uma recapitulação, né? A gente passou pela origem, pelo significado, a importância da missa, né? As partes. Passamos também agora, já nesse finalzinho, com algumas recomendações, né? De orientações, como não sair antes do celebrante, né? Ou seja, só ter um encerramento ali daquele momento após o ID, né? E você espera, tem um canto final. Falamos sobre a preparação, como a gente deve se preparar espiritualmente para estar nesse momento com Cristo, né? Para celebrar junto com todos da Assembleia, assim, da forma mais digna possível, né? Para estar ao lado de Jesus. E aí, eu tenho uma pergunta aqui também aqui do Chico, que é uma pergunta bem simples, a questão do amém após o Pai Nosso, né? Que também tem essa polêmica se a gente fala o amém, até mesmo nas nossas orações normais do dia a dia, né? Tem esse amém ou não? E aí nós vamos tirar essa dúvida agora, meu povo. Você que tem essa dúvida vai ser tirada agora. O amém após o Pai Nosso. Na celebração eucarística, não tem o amém após o Pai Nosso, porque a oração ela continua. Eu sempre vou procurar aqui para ler, porque a oração ela continua, o amém é após o término da oração. Também uma lembrança, a oração pela paz do sacerdote, do presidente da celebração, aí eu falar também, não vou me lembrar. É do sacerdote, é exclusiva do presidente da celebração. Aí, quando ele nos convida, quando ele fala, rezemos juntos, ele autoriza que a Assembleia reze junto com ele. Aí ele fala, Senhor Jesus Cristo, disseste os vossos apóstolos. Aí reza a oração pela paz, e após a oração pela paz é o amém. É o exemplo dessa oração de ontem, essa estrutura. Pai Nosso, não tem amém, depois, na oração, na celebração, não tem o amém logo após. O amém termina da outra oração, poderia rezar a oração pela paz. Muito bem. Agora uma última aqui,
que também já me perguntaram sobre isso, também já ouvi muito falar. Como é que eu posso colocar? Quando é que eu perco a missa? Tipo assim, eu cheguei atrasado, eu cheguei em algum momento. Por exemplo, eu cheguei após o ato penitencial, tipo assim, ali vai estar valendo para mim eu participar e comungar, ou, ou não tem assim nenhum impeditivo em relação a chegar em algum momento após o início. Lógico que se você não chegar depois da comunhão, não, né? Não, mas tem algum momento assim, né? Antes. Tem que chegar antes do evangelho. Se você chegar já depois do evangelho mesmo, humilha e tal, não. Sim. Então, chegar antes do evangelho, depois você já não tem a possibilidade de comungar, porque perdeu ali um dos pilares, liturgia da palavra. Olha, sobre a liturgia eucarística, como eu falei mais cedo, daria um episódio todo, então eu me disponibilizo para, no futuro também, poder falar sobre isso, porque ficam muitas coisas. A gente quer falar de cada oração que acontece. A oração que é só de responsabilidade do presidente da celebração, oração que só nós, a Assembleia, podemos rezar. Então, é muito assunto, muita coisa. Então, graças a Deus, a gente tem assunto ainda. Sim, muito bem. Então, convite aceito, a gente vai se organizar aí para ver mais para frente questão de horários e podemos falar mais sobre a missa em si e outros temas, certo? Então, e também queremos com você um episódio no nosso outro formato, né, onde a gente conversa mais, onde a gente sabe da sua vida, da sua conversão, vamos saber sobre essa devoção a Santa Rita, né, de Cássia, enfim. Vamos ter aí mais oportunidades ao longo do ano para nos encontrarmos. E no mais, novamente te agradecer, né? E dizer para todos aqui que esse foi o nosso episódio 56, né? Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E não esqueçam, Santo Pode, meu povo, é toda quinta-feira, meio-dia, lá não, aqui no YouTube. Um abraço a todos, até a próxima.